Olá pessoal, me chamo Mel, que nesse vídeo nós vamos aprender o que é reatância, né? Bem, reatância é quando nós temos, além de resistores, capacitores e indutores na carga. Então, para estudar esse caso, eu fiz uma série aqui, né? Eu peguei uma fonte de 10 volts e liguei em série com uma fonte que vai nos dar seno de ômega t. De qualquer forma, a amplitude máxima do seno é 1 volt e a mínima é menos 1 volt. Então isso se soma a esses 10 volts, obtendo a seguinte forma de onda. 10 aqui no meio, 11 volts de máximo e 9 volts de mínimo, certo? É a soma dessas duas fontes aqui, ó. Então o resultado é uma senoide com 10 volts aqui de offset. Beleza, agora qual é a diferença, né? É do ponto de vista da energia, mais uma vez. Nós já vimos em um vídeo anterior que a energia ela pode ser obtida multiplicando a potência do circuito, né, pelo tempo que ele fica ligado, né, quanta energia ele gastou. Nesse caso, o resistor ele vai aquecer o ambiente, né? Então ele vai consumir energia elétrica e transformar em energia ali aquecendo o ambiente. Beleza. Então, no caso, a energia do resistor, a potência dele, né, é tensão ao quadrado sobre o resistor multiplicado pelo tempo. Observe que essa energia consumida ela sempre é positiva. E o máximo que vai acontecer é variar. Ou seja, eu vou ter pontos de máxima potência e mínima potência aqui. Então ele sempre vai estar consumindo. Ok? Então nós podemos concluir que o resistor, o tempo todo, vai fazer essa conversão de energia elétrica para térmica. Beleza? E por isso ele é só resistência pura no nosso circuito, né? Se a sua carga só tem resistores, nós podemos dizer que é uma carga resistiva. Já no caso de um capacitor, o comportamento é diferente, porque o capacitor ele é um componente que armazena energia na forma de um campo elétrico. Então nós temos uma tensão entre duas placas planas, resultando ali num campo elétrico entre essas placas, né? Beleza. A energia acumulada no capacitor, ela depende da tensão. Mas olha só que interessante, né? Inicialmente, o capacitor se encontra aqui com 10 volts. Quando a tensão da fonte aumenta, ele passa a ser carregado com 11 volts. Só que, baixando a tensão, o capacitor ainda tem tensão ali, né? Tem uns 11 volts. Então, descarregando essa energia dele, vai fluir uma corrente do capacitor para a fonte. Por quê? O capacitor ele tem maior tensão e a fonte menor tensão. Então a corrente vai fluir de quem tem a maior tensão para o de menor tensão, certo? Então esse efeito que vai acontecer aqui. Agora, quando a tensão vai cair, aí nós temos um resultado inverso. Quando a tensão ela vai cair, a corrente vai do capacitor, a corrente flui do capacitor para a fonte, né? Quando ele atinge o mínimo e vai subir, né? Agora sim vai ficar mais fácil de entender. Agora, quando a tensão subir, a corrente vai fluir da fonte para o capacitor. Porque inverteu a situação, né? A fonte vai passar a ter tensão maior do que o capacitor. Então a gente vai ter isso acontecendo, né? Ou seja, aqui o capacitor se carregando, depois descarregando, carregando, descarregando. E isso que é a reação dele. Ele vai reagir às variações de corrente, procurando manter esse campo aqui aproximadamente constante, né? Tá um K aqui. Ou seja, existe uma certa inércia
do campo interno aqui do capacitor. Então, quanto maior for o valor desse capacitor, mais ele vai reagir, certo? Beleza. Isso aqui a gente chama de reatância capacitiva. E outra coisa, né? Do ponto de vista da energia, né? Energia seria igual aqui a potência multiplicada pelo tempo. Nesse caso, a energia será a corrente ao longo do tempo, né? Multiplicando pela tensão ao longo do tempo aqui, multiplicando pelo tempo. Então observe que se a gente for pegar um outro gráfico, agora do capacitor aqui, né? Um gráfico de I, a corrente no capacitor ao longo do tempo, a gente vai ter isso aqui, ó. Ou seja, a corrente ela vai ser alternada no capacitor, porque ela ora sai do capacitor, ora entra no capacitor. Então, a energia que a gente acumulou aqui, ó, ou seja, isso aqui vai ser uma tensão positiva, né? A energia que a gente acumulou aqui, ela é devolvida aqui embaixo. Olha só que interessante, né? Porque aqui a gente tem uma energia 1 e energia 2. E essas duas energias são iguais. Energia 1 será igual a energia 2. Então, toda a energia que a gente armazena no capacitor, ele retorna para a fonte. Então, no caso, a potência, a energia, né, que ele gastou, foi o quê? Energia 1 menos energia 2, que é igual a 0 joules. Então, veja, não importa o quanto tempo esse capacitor permaneça ligado. Toda a energia que a gente coloca nele é devolvida no próximo semiciclo. E isso aqui já é um comportamento bem diferente do resistor, que só converte energia, né? Nesse caso ele só armazena. É semelhante a isso aqui. Você tem um balde de água e aqui você tem uma caneca. Essa caneca ela faz o papel do capacitor. Então você pega a água daqui de dentro e joga aqui de novo. Então no final das contas, não importa quanto tempo você tire a água e coloque. Você tira a água e coloca de novo, né? Quantos litros de água você carregou daqui de dentro? 0, né? Porque você só tirou e devolveu. Então é isso. A reatância tem a ver com tentar manter o campo constante, vocês têm uma certa inércia, né, de campo, e não é dissipada a potência em carga reativa. Aqui no indutor acontece algo semelhante. Só que é invertido, né? Porque o capacitor, se você carrega ele, não importa quanto tempo você deixa ele ali de lado, ele vai segurar essa tensão. Já o indutor não. A forma de reagir dele é com tensão e não com corrente assim, né? Então vamos tentar entender aqui, da forma que eu vejo. Na hora que você liga o circuito aqui, já aparece um campo. As linhas de campo magnético são fechadas, diferente do campo elétrico, né, que são linhas abertas. E quanto maior for a variação de tensão aqui em cima do indutor, menor é a corrente que ele drena, certo? Porque ele quer manter o campo magnético constante, ele tenta, né? Um caso bem interessante aqui é o do relé. É um componente bem comum. Então aqui nós temos o contato do relé e aqui uma bobina, né? E na bobina nós ligamos uma fonte de 12 volts. Um relé de 12 volts aqui. Então beleza, assim que você liga a chave, a corrente ela vai circular aqui pelo relé, certo? O relé vai puxar os contatos e o relé fecha, beleza. Mas se você abrir essa chave aqui rapidamente, você vai observar um arco elétrico aqui, né?
uma tensão muito alta vai aparecer nesses contatos que poderá danificar essa chave. Então, para evitar isso daqui, nós colocamos um diodo em paralelo com as bobinas do relé. Por quê? Na hora que você abre isso aqui, lembre-se, o campo magnético aqui é gerado pela corrente no indutor. Toda vez que circula a corrente em uma bobina, nós temos campo magnético. Para manter esse campo magnético aqui constante, a corrente ela tem que continuar fluindo. Então ela vai fluir pelo diodo até cessar. Ou seja, após a abertura da chave, essa corrente continua fluindo por um tempo e cessa. Então a energia acumulada no indutor é por meio de um campo magnético. Quando você liga aqui, a corrente vai circulando, você armazena energia. Essa energia é liberada quando você abre a chave. Olha só que interessante, né? E isso é instantâneo, é muito rápido, né? Não é como o capacitor que se mantém carregado. O indutor não, ele é desesperado, é que nem uma mola. Então é semelhante a você pegar uma mola, né? Você comprime ela, mantém ela comprimida. Manter ela comprimida equivale a deixar o indutor ligado na fonte. Quando você abre a chave, você solta a mola. Ela abre de uma vez. Aqui a tensão ela aparece de uma vez, né? Dando até arco aqui. E uma coisa interessante, para que a corrente se mantenha circulando no mesmo sentido e o campo continue aqui aproximadamente, né, ele resiste a mudar, isso aqui significa o quê? Que o indutor passou a ser uma fonte agora. Ele está devolvendo energia e a tensão ficou negativa. Olha só que interessante, né? Então, é outra característica dos indutores, né? Na hora que você abre a chave, a tensão que vai aparecer aqui será reversa. Ok? Veja até pela posição do diodo, né? Então, para que a corrente flua desse jeito, é necessário que o ânodo esteja aqui e o cátodo aqui. Então, uma carga que tem capacitores e indutores é chamada de carga reativa, porque tanto capacitor quanto indutor reagem a variações, né? O capacitor reage à variação de tensão, né? A variação disso aqui, e o indutor reage a variações de corrente. Ou seja, um é o inverso do outro. E aqui no caso, né, quando você varia a tensão, vai variar a corrente, né? Ou seja, se a variação da tensão for muito alta, a corrente vai aumentar junto. Nesse caso aqui, é o inverso. Se a variação de tensão for muito alta, a corrente ela vai caindo. Aqui armazena para sempre, aqui não, hein? Retorno instantâneo. E aqui é a mesma ideia, né? A nossa I de T, aqui a corrente flui num sentido, né? Mas quando a gente abre a chave, a corrente continua assim, mas a tensão alterna, né? Então, na verdade, aqui é V de T, né? A V de T no indutor, ora vai estar positiva, ora negativa. Então, toda a energia que entrou aqui é devolvida aqui também do mesmo jeito. Por quê, né? A potência, ela é o quê? A multiplicação da tensão pela corrente. Se essa tensão, né, ora é positiva e ora é negativa, ora a gente vai ter uma potência positiva, ora vai ter uma potência negativa. Assim como no capacitor. Ora a gente vai ter uma potência positiva, né? Ora vai ser uma potência negativa. Que é aqui, ó. Ou seja, a potência negativa ele retorna a energia. Potência positiva ele absorve, né? Que é a mesma coisa. Então a gente pode dizer que a energia é igual a energia 1 menos a energia 2, que é igual a 0 joules.
também. Então isso é interessante, né? No caso do indutor, ele não dissipa energia para o ambiente, o capacitor também não, apenas o resistor, certo? E isso daí vai ser aqui a impedância. A impedância será igual a reatância capacitiva, né? Geralmente é chamado de X, se eu não me engano, né? Reatância capacitiva mais reatância indutiva mais a resistência, né? E a resistência é que vai dissipar aqui calor para o ambiente, né? Certo? Então agora, quando falarmos de impedância, você vai considerar uma parte capacitiva, outra parte indutiva e outra parte resistência pura. Então é isso, pessoal, valeu. Se alguma parte aqui ficou confusa, comente aí embaixo, quem sabe eu posso refazer esse vídeo buscando deixá-lo mais claro, né? Mas eu acho que para quem já é do estudo nessa área aqui deve ter ficado bem legal. Então é isso, pessoal, valeu, até a próxima.